Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar nossa aula hoje falando sobre agnosticismo, né? O que é o ser agnóstico, né? Agnosticismo é uma doutrina filosófica que declara o absoluto inacessível, né, ao espírito humano, ou que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, uma vez que alguns desses preceitos ou ideologias não podem ser comprovados empiricamente. Agnosticismo é um termo com origem grego, né, sendo que a junção do prefixo a e o termo gnósticos, né, relativo ao conhecimento, não conhecimento, né, então na tradução. De acordo com essa doutrina, as coisas, a realidade e, antes de mais nada, o absoluto são incognoscíveis. O positivismo moderado de Auguste Kant e, em particular, Herbert Spencer, é o seu representante mais característico. Também se considera como agnóstico a teoria kantiana, né, da incognoscibilidade da coisa em si, né, incognoscibilidade, e da impossibilidade de demonstrar a existência de Deus. Então, como não se pode demonstrar a existência de Deus, então é impossível se ter conhecimento. O indivíduo agnóstico ignora ou aparenta ignorar tudo que não está sob o domínio do sentido. Ele não acredita, mas também não nega a existência de um Deus ou divindade, afirmando que o conhecimento humano não é capaz de obter dados racionais que provem a existência de entidades sobrenaturais. O agnóstico declara impossível e inacessível ao entendimento humano toda a noção do absoluto, por exemplo, a origem da vida, reduzindo a ciência ao conhecimento do fenomenal relativo. Agora existe, como a gente sabe, o agnosticismo é novo, né, do século XVIII já, mas o agnosticismo também ele se divide em teísta e ateísta. O agnosticismo teísta é um agnóstico teísta, caracterizado pela junção de duas palavras ou de duas doutrinas, né? O agnosticismo e o teísmo. Esse indivíduo que ele é agnóstico, mas é teísta, ele acredita que existe um Deus ou existe vários deuses, apesar de afirmar que não possui conhecimento que possa provar sua existência. Acredita porque se baseia com um conceito anunciado por uma determinada religião. Então, o agnóstico teísta, ele acredita que existe um Deus, mas é impossível chegar a ele. Já o agnosticismo ateísta, né, palavra grande, assim como o agnóstico teísta, o agnóstico ateísta, ele afirma não possuir conhecimento nem conseguir provar a existência de deuses através da razão. No entanto, o ateísta não acredita que Deus e outras entidades sobrenaturais existam. Então, o agnosticismo ateísta, não acredita, não dá possibilidade de haver qualquer divindade ou qualquer deus ou deuses, né? É interessante a gente perceber isso porque dentro do agnosticismo existe dois, né? O ateísta e o teísta. O teísta acredita que existe Deus, mas que não pode ser comprovado. Ou pode haver a existência de deuses, né? Já o ateísta acredita que não existe nenhuma divindade, né? Então são coisas que a gente precisa entender isso, né? É bom também a gente dizer que o termo agnóstico ele foi usado no século XIX pelo naturalista inglês Thomas Henry Huxley, né? Ele nasceu em 1825 e morreu em 1895, quando escreveu a sua dúvida a respeito de algumas crenças religiosas, do poder atribuído a Deus e do sentido da vida e do universo. Desde então, muitos estudiosos escreveram sobre o assunto, né? Há também o gnosticismo, um conjunto de crenças criadas antes mesmo do cristianismo, oriundo da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Então, apesar dessa palavra agnóstico ter sido cunhada já no século XIX, no século I da era cristã,
já o gnosticismo era uma realidade, quase todo mundo era gnóstico, né? Por quê? Porque todo mundo tinha algo a ver com a religião. Então, sabendo que esse termo foi cunhado recentemente, já no século XIX, vamos saber o que é gnosticismo, né? Gnosticismo em si, que é diferente de agnosticismo. Agnosticismo a gente viu que é um termo novo, né? Já do século XIX, e o maior, a pessoa que mais usou esse termo foi o naturalista inglês Thomas Henry Huxley, né? Que nasceu em 1825 e morreu em 1895. Então ele descreveu dúvidas, e essas dúvidas foram cunhadas com esse termo agnóstico, né? Mas vamos ver o que é o ser gnóstico, né? Então, meus irmãos, continuando o gnosticismo, a palavra gnóstico, ela vem do grego gignoskei, que é saber, e ela refere-se a um movimento dedicado à obtenção de conhecimento genuíno maior, por meio do qual, segundo seus adeptos, poderiam ser obtidas seus adeptos criam, né? Poderiam ser obtida a salvação. Então, o conhecimento, a salvação viria através do conhecimento, né? Então, o gnosticismo, tal como as religiões misteriosas gregas, indicava possuir uma sabedoria esotérica que se tornaria propriedade dos iniciados, em contraste com os de fora, que não seriam assim privilegiados. Segundo esse sistema, os iniciados eram os eleitos, ao passo que os demais não eram passíveis da redenção, pelo que seriam os ílicos, ou seja, aqueles que de tal modo imersos no princípio material que não poderiam obter qualquer coisa que fosse espiritual. Então esses ílicos, eles eram tão miseráveis que nada poderia salvá-los, né? Já estavam condenados desde o começo para o inferno, né? Esses poderiam fazer o que fazer, que esses ílicos não iam para o céu, né? Então, esses ílicos eram tão carnais que não conseguiriam ter nada de espiritual. Então, o conhecimento místico, ritos e práticas mágicas eram promovidos pelo sistema gnóstico. Esse sistema faz competição com o cristianismo bíblico durante cerca de 150 anos, tendo atingido seu ponto culminante na segunda metade do segundo século depois de Cristo. Então, foi a luta que a igreja primitiva ela travou desde os dias de Jesus até o século II aproximadamente. Foi um momento mais culminante, né? Porque as pessoas iam para cima mesmo e queriam descrer na ressurreição de Cristo, na palavra de Jesus, e que Jesus veio em carne. Entretanto, o gnosticismo perdeu seu império no século III depois de Cristo. Os trechos de 1 João 2:2, 4:2 ao 3 e as epístolas de Colossenses e aos Efésios, com certeza são tentativas para combater diversos aspectos dessas ideias externas e acerca de Jesus. De conformidade com o pensamento gnóstico, Jesus tornou-se parte da ordem dos anjos, talvez o mais exaltado deles. Talvez não. Talvez o mais exaltado, talvez não. Talvez seja o Deus deste mundo. Eles acreditavam, porém também há muitos outros deuses. Ele é uma criatura superior, mas não é Deus, que está acima de todos. Nem é filho de Deus em qualquer sentido especial, conforme ensina a doutrina trinitária bíblica. Pelas passagens mencionadas acima de 1 João, aprende-se que os gnósticos negavam a verdadeira humanidade de Jesus, porquanto não diziam que Jesus Cristo veio em carne. Então os gnósticos, eles negavam a identidade de Jesus, diziam que Jesus não veio em carne. Se Jesus não veio em carne, então não era Deus e muito menos homem, era um espírito, né? E eles acreditavam, que nem tem hoje denominações que acreditam, igrejas, seitas, né? E Jesus
era um anjo, né? Um arcanjo, mas não era Deus, né? Era um arcanjo como Gabriel, Miguel, mas não era Deus. Era um espírito elevado, mas não era Deus, né? E outra coisa, Jesus estava em forma de homem, mas não era homem. Era isso que os gnósticos pregavam. E você vê, aí você lê Colossenses, você lê Efésios, você lê 1 João e diz, para que João está falando isso? Por que João está falando essas coisas? Aí então a gente diz assim, para a igreja da época, né? Porque a igreja da época precisava ouvir essas coisas, né? Então a igreja da época precisava ouvir para quê? Porque para a fé dela ser firmada, porque senão esses falsos mestres conduziriam o rebanho de Cristo à incredulidade, né? Então por isso que Colossenses e Efésios, Paulo bate muito neles. Nas epístolas aos Colossenses e aos Efésios ficaram sabendo que negavam a deidade essencial da pessoa de Jesus, né? Provavelmente rebaixando algumas das ordens de anjos, né? Como eu já falei. O problema do gnosticismo é o mesmo problema enfrentado hoje em dia. Jesus teve uma vida grande e incomum. Como poderia ele ter vivido como viveu, né? Os gnósticos respondem, Jesus pertence a uma ordem angelical e não à humanidade. Deve ter havido muitas variedades de explicações entre os gnósticos acerca da vida de Jesus. E essa heresia era um dos principais flagelos da igreja primitiva. Alguns aceitavam que Jesus era um ser humano controlado por um ser celestial, mas outros criam que um ser humano, aliás, um ser angelical, né? Não era um ser humano, não era um ser celestial, era um ser angelical. Descer à terra a fim de cumprir uma missão. E que a sua humanidade não passava de uma ilusão. Esse era o elemento docético dentro do gnosticismo. Quer dizer, Jesus era apenas uma ilusão, Jesus não era uma pessoa de fato. Muitos gnósticos se davam com os docéticos, né? Ensinavam que o Espírito de Cristo descera sobre Jesus quando de seu batismo, mas deixou quando da sua morte. Assim o homem Jesus não podia ser inseparavelmente identificado com o Espírito descendente de Cristo, né? Como já vimos, havia uma grande variedade de gnósticos. Os mais importantes deles eram os ofitas, né, de Celso, os nicolaitas, os arcontice, né, os setitas, né? Então, carpocratianos, os naazeni, os simoniani, os barbelognósticos, os bardesianos, os basidilianos, os ebionitas e os elequeçaitas, né? Então, cada palavra dessa é uma seita que existia na época e imaginava Jesus de um jeito, mas no final das contas, todos eles eram gnósticos. Muitas variedades dessa heresia se espalhavam por diversas áreas do mundo antigo, né? O que é dito aqui serve apenas de sabedoria grega. O que é dito aqui apenas de caracterização geral. O que nós estamos falando é apenas as caracterizações gerais, mas tinha vários ensinamentos deles que eram horríveis, né? Os pais da igreja primitiva chamavam os gnósticos de sabedoria grega, né? Eles não chamavam, como foi dito, o primeiro a chamar eles de gnósticos foi Irineu de Lyon, bispo de Lyon, né? Que na verdade ele foi discípulo, né, de Policarpo, que foi discípulo de João, o escritor do Apocalipse. Nos gnosticismo, combinavam a orientalização greco-romana e a helenização do Oriente. Com respeito ao cristianismo, o gnosticismo consistia essencialmente na tentativa de fundir as revelações dadas por meio de Cristo e seus apóstolos com os padrões de pensamento já existentes. Se porventura o gnosticismo tivesse tido sucesso nessa tentativa, o cristianismo seria hoje apenas mais outro culto misterioso greco-romano. Os gnósticos dividiam os homens em 3 categorias. Bom, eu queria só conceituar alguns termos dentro do gnosticismo, né? Uns termos que precisa ser, você pode achar eles aí e você vai perguntar, mas o que é isso, né? Por exemplo, aeon, o que é um aeon? Em muitos sistemas gnósticos, os aeons são várias emanações de um Deus superior. De um Deus superior.
que também é conhecido por nomes como Mônada, né, Aions, Télios e o perfeito Aion, que é grego, né, em Dictos, o grego Butos, né, profundidade, e muitos outros. Veja o artigo. Deste inicial também, um Aion, uma série de diferentes emanações, ocorre começando em alguns textos gnósticos com o Hermafrodita Barbejou, né, de que sucessivos pares de Aions emanam, frequentemente em pares masculinos femininos chamados de cisígias. O número destes pares varia de texto para texto, embora alguns identifiquem o seu número como sendo 30. Né? O certo é que esses Aions, no gnosticismo, são emanações de um Deus superior. Então, esse Deus superior emana essas emanações. E essas emanações, que também é conhecida como mônada, elas se referem como se fosse elas vêm de um Deus superior, de um Deus, né, que está acima dos outros, mas, no entanto, são só emanações. Né? Esse é o Aions, essa palavra que eles usam muito para encabular as pessoas. E alguns dizem que existem vários Aions, mas, na verdade, alguns chegam a dizer que só existe 30 Aions dentro da crença a Deus. Também eles falam de Arcote. Né? O que é Arcote? No singular, esse Arcon, né? Arconte, no singular em grego é Arcon, né? Plural de Arcontes, né? Alto oficial, chefe, magistrado. Esse seria qualquer um dos seres que foram criados juntamente como um mundo material por uma divindade subordinada chamada Demiurgo, que é o Criador. Os gnósticos eram dualistas religiosos que considerou que a matéria é mãe e o espírito bom, e que salvação é alcançada, em outras palavras, desculpe aí a letra, né, mas que considerou que a matéria é má, não é mãe, é má, e o espírito bom, e que a salvação é alcançada através do conhecimento esotérico, ou gnose, né? Gnose é conhecimento esotérico, porque os gnósticos do segundo e terceiro séculos, geralmente originadas dentro do cristianismo, consideravam o mundo material como definitivamente mal ou como produto do erro. Os arcontes eram vistos como forças maléficas. Né? Arconte é como se fosse um demônio, né? Um bicho brabo, né? Que estava perturbando a população. Então, esse termo é muito usado, né? Arconte, né? Dentro deles, né? Agora, existem outros termos mais conhecidos e menos conhecidos, como o termo Abraxas, né? O que é Abraxas? Abraxas, ou Abraxax, é o nome gnóstico para os semideuses que governa o 365º Aeon, a esfera final e mais alta. Os demontologistas cristãos colocam Abraxas no mesmo patamar de demônios. Jung chamou Abraxas de realmente terrível. O realmente terrível por sua habilidade de gerar verdades e falsidades, bem e mal, luz e sombra, com as mesmas palavras e o mesmo empenho. Então, os Abraxas demônios, né? Ele diz que governa o 365º Aeon. Isso é para você, não precisa se aprofundar disso, né? Só para ter conhecimento mesmo. E o que é um demiurgo? Acabou de chegar um carro aqui de frente aqui, os carros estão parando aqui de frente agora. Isso são demônios, né? Mas o que é o demiurgo? O termo demiurgo ele deriva da forma latinizada do termo grego demiurgos, né? Literalmente artesão. Alguém com habilidades específicas de demios, né? Do povo popular. Demos pessoa ou povo, né? E orgos é trabalhador, ergon, né? Que vem de trabalho. No gnosticismo, demiurgo não é Deus, mas o arconte, o chefe da ordem de espíritos inferiores ou aeons. De acordo com os gnósticos, o demiurgo era capaz de dotar o homem apenas com psique, isso é, alma sensível. O pneuma, alma racional,
seria adicionada por Deus. Os gnósticos identificam o demiurgo com Jeová dos hebreus. Então, esse demiurgo, ele não é Deus, pessoal. O gnóstico ele tinha ele como um chefe superior das ordens espirituais, dos espíritos inferiores. Então, esse não era Deus, né? Mas eles colam isso no Deus dos hebreus, no Jeová dos hebreus, esse demiurgo, né? No gnosticismo, eles colam a figura do demiurgo, que é esse demônio, chefe superior do demônio, na figura de Jeová. E os endiabrados fazem isso. Já o termo gnose ela vem da palavra grega gnosis, e é conhecimento, significando conhecimento direto sobre o divino, que por si provê a salvação. Assim, conquistando o codinome de alta teologia. Para os gnósticos antigos, o gnose existia no âmbito da cosmologia, do mito, da antropologia e da prática usada dentro de seus grupos. Assim, a gnose não era apenas a iluminação, mas viria acompanhada por uma compreensão, como expressão nos resumos de Teodoto de Bizâncio, né, sobre quem éramos, o que nos tornamos, onde estamos, para onde fomos lançados, para onde estamos indo, do que estamos libertos, o que é o nascimento e o que é o renascimento. Já outro termo que eles falam, isso é a gnose, né, que eu estava me referindo. Já outro termo também que é bom a gente, só para efeito de compreensão do texto, já o que é mônada dentro do gnosticismo, ela vem do latim mônada, que é mônada, né, do grego monos, no sentido da unidade, última indivisível, né? Ela aparece bem cedo na história da filosofia grega, nos relatos antigos das doutrinas de Pitágoras, né? Ocorre como nome de unidade, a partir do qual, como no princípio do arquetipo, né, todos os números e multiplicidades são derivadas dela. Então, a mônada é como se fosse a origem de tudo, né? Como se fosse a peça principal. Já o pleroma ela geralmente se refere à totalidade dos poderes de Deus, né? O termo significa plenitude e é usado em vários contextos teológicos cristãos, tanto gnósticos em geral, como também no cristianismo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9 é a mesma palavra pleroma, né, que é a plenitude, tudo, né? Já a Sofia, ela, no gnosticismo, lógico, a gente está falando dentro do conceito gnóstico. Sofia, ou Sofia em grego, é aquilo que detém o sábio, né? Sofos, né? Na tradução gnóstica, Sofia é uma figura feminina análoga à alma humana, simultaneamente a um dos aspectos femininos de Deus. Então, os gnósticos eles afirmam que ela é a Cisígia de Jesus, né? O noiva de Cristo e o Espírito Santo da Trindade. Então, ocasionalmente referenciada pelo equivalente hebreu Ashamod, né? Ashamod, e como proneikos, a libidinosa, né? Nos textos da biblioteca de Nag Hammadi, né? Sofia é o mais baixo dos aeons, ou expressão antrópica da emanação da luz de Deus. Então, alguns conceitos que a gente está falando, mas que a gente precisa, né, para poder entender o gnosticismo, né, que tanto perturbou a igreja primitiva. É bom também a gente falar sobre os gnósticos. Eles dividiam os homens em 3 categorias, a saber, os ílicos, que eram os materialistas, os psíquicos, né, que eram os meios espirituais, e os pneumáticos, que eram os espirituais.
Então, essa era a categoria que o gnosticismo ele dividia a humanidade. Primeiramente, os ílicos. Quem eram os ílicos? Os ílicos eram aqueles materialistas. Eles estariam presos à matéria, estando sempre sujeitos ao mal, às astúcias de Satanás, às influências do reino das trevas, pelo que seriam totalmente incapazes de receberem a redenção. Esse grupo incluía a maioria da humanidade, sendo impossível qualquer esperança de salvação para eles. É bom lembrar que a doutrina calvinista da predestinação, pregada hoje pela Igreja Presbiteriana, caiu nesse mesmo erro, mudando apenas a maneira de comentar, né? Hoje em dia não se chama mais os ílicos, né? Mas os monotistas, mas os monogistas, né? Quer dizer, os ílicos estão lascados, porque eles não podem alcançar salvação de jeito nenhum. É como se houvesse 3 tipos de pessoas, né? Umas ficaram lá no céu, esses são os espirituais. Aí vem os psíquicos que ficaram na terra e esses caem direto no inferno, né? No inferno espiritual, que eles não têm de maneira nenhuma condição de ser salvos. Já foram de antemão condenados, né? Antes mesmo de ser julgados, já foram condenados, que é os ílicos. Os monegistas, né? né? Os calvinistas, né? Você vê que uma religião que perturbou a igreja no primeiro século continua viva hoje em uma das grandes denominações evangélicas, né? Mas, amados, os psíquicos, quem eram os psíquicos? Os psíquicos, eles que eram os meios espirituais, estavam sujeitos a uma redenção inferior por meio da fé. Nessa classe, eles numeravam os profetas do Velho Testamento, bem como homens bons de toda sorte, mas apesar de serem dignos de salvação, nunca chegariam a uma glória excelsa, porque essa estaria reservada somente para os pneumáticos. Então os psíquicos, eles alcançariam a salvação, mas uma salvação inferior, né? Não chegaria à mesma salvação dos pneumáticos, né? Então, quem é que estava nessa ordem? Os profetas do Antigo Testamento, aquela igreja salva, alguns crentes, uns homens bonzinhos que davam esmola, mas só, né? Eles alcançariam uma salvação, como a gente diz, meia boca, né? E os pneumáticos, né? Esses aqui eram os bons. Os pneumáticos seriam os homens verdadeiramente espirituais, que finalmente seriam reabsolvidos no seu ser divino, que é Deus, e perdendo assim a sua própria individualidade. A redenção máxima dos pneumáticos seria produzida pela gnose, sabedoria ou reconhecimento de cujo se deriva o vocábulo gnosticismo. Para o gnosticismo, o conhecimento era superior à fé. Os gnósticos fez do conhecimento seu fator super importante. Esse conhecimento era secreto, místico, mágico e gnóstico, e era saber a base da própria salvação e de todas as observações éticas, né? Era o gnosticismo, né? Então, os personagens principais do gnosticismo foram Valentino, Basílides, Saturnino, Cerinto e Marcion. As passagens bíblicas que parecem repreender alguma forma de heresia gnóstica são Colossenses 1:3 e os trechos paralelos de Efésios. Várias porções da primeira epístola de João, como 2:22, 4:3, 2 João e 1 Timóteo 1:4, 4:3, 2:18, 3:5 ao 7, Tito 1:14, 8 livros do Novo Testamento combatem o gnosticismo que assediou a igreja pelo espaço de mais de 150 anos. Esses livros são os 3 epístolas de João, as epístolas aos Colossenses, Judas e, em certas passagens, Efésios, o Evangelho de João e o Apocalipse. Então, resumindo toda a lição, nós podemos dizer que o gnosticismo dizia que era impossível um homem chegar à perfeição, os ílicos chegar à perfeição. Esses foram feitos para quê? Para ir para o inferno mesmo, para serem condenados. Tinha os psíquicos, esses alcançariam uma salvação meia boca. E tinha os pneumáticos, que esses seriam absolvidos pela divindade, seriam salvos totalmente. Mas ao ser salvos totalmente, eles perderiam a sua individualidade. Então,
É como se você for ao céu e lá virar um bocó, não saber de onde vem e nem o que fez e nem quem é Deus. Ah, você está salvo ali que eu nem... como é que eu posso dizer assim? Uma pessoa com mal de Alzheimer, né? Que não sabe mais de nada, vive ali, mas não sabe porque está ali, não sabe o que fez, não sabe, não conhece as pessoas, né? Então seria mais ou menos isso, os pneumáticos dos gnósticos. Meus bons irmãos, esse vídeo está ficando muito longo e no próximo a gente falaremos sobre o docetismo, né? A gente vai ver que são doutrinas diabólicas, mas que tem coisas que um combina com o outro. Então, Deus abençoe a todos vocês, orem pelo projeto, orem por nós e não esqueçam de nossas vidas nas vossas orações. Nos ponham de joelhos, né, na presença de Deus. Deus abençoe a todos vocês de uma maneira especial. Deus te abençoe. Amém. E estudemos, né? Estudemos que é para não ser enganados como os demais, né? Deus abençoe a todos.